Vamos estar de volta, então, exercício 43, nosso capítulo 4, diz o seguinte: faça o estudo de sinal de cada uma das seguintes funções. E como é que funciona esse estudo de sinal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com o nosso plano cartesiano, tudo bem? Então, seja, dentro aqui do nosso plano cartesiano, nós vamos ter uma função. Desenhei uma linha aqui qualquer que se comporta como uma função. E aqui no meu eixo horizontal eu tenho meu x, né? No meu eixo vertical eu tenho meu y. Ou seja, eu tenho que analisar aqui para quais casos os meus valores de x estão associados a valores de y, quando principalmente eles mudam de sinal. Vamos analisar? Então, olha só. Se eu escolher esse x aqui, tudo bem, ele está associado a um y positivo. Você repara aqui? Já esse x daqui, ó, ele está associado a um y negativo. Isso porque aqui está a minha origem, então, ou seja, sempre da minha esquerda para a minha direita, os valores vão crescendo. E de baixo para cima, a mesma coisa. Ou seja, de baixo eu vou ter os menores valores, em cima eu vou ter os maiores. Na esquerda, os menores, e na direita, os maiores valores. Então, seja, para cada oscilação de mudança de sinal, eu vou estar associando ao x. Então, seja, vou pegar aqui, mais aqui, vou apagar esse x aqui e esse x aqui. Então, seja, vou chamar aqui de algum valor, ou seja, vamos chamar aqui de aqui eu vou chamar de x1, aqui eu vou chamar de x2 e aqui eu vou chamar de x3. Tudo bem? Então, seja, entre x1 e entre x2, tudo bem? Ou seja, eu vou ter os meus valores, então, ou seja, eu posso escolher aqui, né, um valor qualquer, né, entre o meu x1 e entre o meu x2, o meu valor de y ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. E entre o meu x2 e o meu x3, os meus valores de y eles são positivos, tudo bem? Então, ou seja, eles são maiores do que zero. Só que ainda para cortar mais caminho ainda, eu desconsidero essa linha aqui, ó, tudo bem? Eu só trabalho com essa linha aqui. Por quê? Porque é mais fácil de analisar aqui essa curvatura aqui, ó, tá vendo? Se ela sobe, está acima do meu eixo x, automaticamente ela é positiva. Se ela ó, está aqui embaixo, ela então é negativa. Tudo bem? Então, desse jeito aqui, nós vamos trabalhar nas nossas equações aqui para fazer o estudo dos nossos sinais, das nossas funções. Me perdoe. Ainda não vou estar calculando aqui as raízes, deixo para você poder calcular. Já tem mais de 40 aulas ensinando a calcular raízes, tudo bem? Então, vamos ganhar um pouquinho mais de tempo. Já foi mais uns 3 minutos só nessa explicação. Vamos então na nossa letra A. Na minha letra A, eu tenho duas raízes, né? Ou seja, o meu x1 ele vai ser igual a menos 3 e o meu x2 ele vai ser igual a 1/3. Eu reparo ainda, olha que o meu A ele é menor do que zero ou negativo, se você preferir. Isso significa então que a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo. Vamos analisar aqui. Minha parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. E aí eu vou coloco sempre à esquerda as minhas menores raízes, menos 3, e à direita as minhas maiores raízes, ou seja, 1/3. Minha concavidade voltada para baixo, como você reparou, repare, para valores menores e menos 3 eu vou ter valores negativos. Entre os dois eu vou ter valores positivos e acima, ou seja, maiores que 1/3, eu vou ter valores negativos novamente. Te chama atenção, ó, que eu usei essa setinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o sinal meu de maior. E aqui, ó, repara uma coisa, é o meu sinal de menor. Tudo bem? Ou seja, indo para a esquerda eu fico menor, indo para a direita eu fico maior. Lembrando também, ó, que eu posso botar a setinha aqui, ó, lembra que isso aqui é um 4, isso daqui é um 7. Isso posto, agora vamos analisar exatamente o sinal, como a gente já fez aqui, só que agora escrevendo de uma maneira matemática. Isso significa dizer o quê? Que para x menor que menos 3 ou para x maior
que 1/3 os meus valores de y, eles são negativos. Isso significa dizer, então, que eles são menores do que zero. Entre eles, menos 3, x e 1/3, eu vou ter os meus valores de y maiores do que zero, ou positivo, se assim você preferir. Não vou colocar o caso de igual a zero, porque exatamente as minhas raízes não faz sentido o estudo de sinal nesse caso. Indo para a nossa letra B, a minha raiz é menos 5/4 e a outra é 1. Então, vamos aqui, x1 de menos 5/4 e x2 igual a 1. Então, atenção aqui, ó, que o meu termo A ele é positivo, significa então dizer que a concavidade da minha parábola ela é voltada para cima. Com a concavidade da parábola voltada para cima, colocando à esquerda as minhas menores raízes, menos 5/4, e à direita a minha maior raiz, 1. Repara uma coisa, para valores menores que menos 5/4, a minha função está para cima, ou seja, ela é positiva. Entre minhas duas raízes, está abaixo do eixo x, ou seja, ela é negativa, e depois que ela passa de 1, ela volta a ser positiva novamente. Sendo assim, escrevendo de uma maneira matemática, eu tenho então aqui que x menor que menos 5/4 ou para x maior que 1, eu vou ter o meu y positivo. Se o meu y é positivo, ele é maior do que zero. Entre as minhas duas funções, ou seja, entre menos 5/4 e 1, eu vou ter então que o meu y ele é negativo. Se ele é negativo, ele é menor do que zero. Indo para a nossa letra C. Na nossa letra C, nós temos apenas uma única raiz, que é 1/3. Ou seja, o meu x1 ele é igual a 1/3. Eu tenho raízes coincidentes nesse caso aqui. Se eu tenho apenas uma única raiz real, desenho aqui o meu eixo x, ou seja, significa dizer que a minha parábola ela toca apenas uma única vez no meu eixo x. Então, que aqui, né, justamente o valor de 1/3, significa dizer o quê? Que para todo x pertencente aos reais, diferente de 1/3, tudo bem? Eu vou ter então que o meu y ele é maior do que zero. Eu poderia escrever de que maneira? Para todo x pertencente aos reais, retirando desse conjunto dos reais o valor 1/3, ou seja, menos 1/3, significa também dizer que o meu y ele é positivo ou maior do que zero. Posso ainda continuar dizendo que para todo x pertencente aos reais, eu não tenho, ou seja, não existe nenhum y que seja menor do que zero. Tá bom? As três maneiras aqui de você analisar o estudo do sinal. Indo aqui na nossa letra D, nós temos aqui um produto notável, né? Ou seja, a diferença de quadrados, que eu posso escrever como raiz quadrada de 2 mais x vezes a raiz quadrada de 2 menos x. Tudo bem? Repare aqui que é só essa soma dos quadrados. As nossas raízes acabam sendo imediatas, né? Ou seja, menos a raiz quadrada de 2 aqui, e aqui a mais raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui a nossa letra D. Então, ou seja, o meu x1 ele fica sendo a raiz quadrada de 2 e o meu x2 não importa muito. Vou analisar aqui. Ó. Repare que, ao contrário da minha letra A, B e C, o meu termo A ele não vem bonitinho aqui ó, na frente, ele vem aqui no meu segundo termo. Então, lembrando que eu sempre analiso o índice que está associado ao valor da maior raiz, nesse caso, o quadrado. Então, a minha concavidade da minha parábola ela é voltada para baixo. Vou buscar aqui. Concavidade da parábola voltada para baixo. Na minha esquerda, a raiz quadrada negativa de 2. E aqui à minha direita, a raiz quadrada de 2. Escrevo exatamente como eu fiz na letra A, né? Ou seja, para x menor que menos a raiz quadrada de 2, ou para x maior que a raiz quadrada de 2, eu vou ter o meu y negativo. Ou seja, o meu y ele é menor
do que zero. Entre as minhas duas raízes vai ser positivo, então, ou seja, entre menos raiz quadrada de 2, x, e a raiz quadrada de 2, eu tenho, então, o meu y maior do que zero ou positivo. Vou apagar aqui, tudo bem? Para a gente ganhar um espaço aqui, continuar ainda nessa folha. Vamos então resolver a nossa letra E. Na nossa letra E, eu também só tenho uma única raiz, que é o número 1. Então, ou seja, vou analisar aqui, ó, minha concavidade da parábola voltada para baixo. Vou desenhar aqui o meu eixo X. Ela só toca apenas uma única vez, que é no ponto 1. Isso significa, então, dizer que para todo x pertencente aos reais, diferente de 1, eu vou ter, então, que o meu y ele é negativo, ou seja, menor do que zero. Posso também escrever que para todo x pertencente aos reais, exceto o número 1, eu também tenho o meu y negativo, ou seja, menor do que zero. E também posso dizer que para todo x pertencente aos reais, eu não existe, né? Ou seja, eu não tenho, né, nenhum y maior do que zero. Posso botar que não existe x pertencente aos reais de tal maneira que y é maior que zero. Também. Mais uma possibilidade, ó, de 2 a 2 de você estar escrevendo a mesma coisa. Por fim, na nossa letra F, eu não tenho raízes reais aqui, então só analiso aqui, ó, que minha concavidade da parábola ela é voltada para cima e ela não toca o meu eixo x, ou seja, para todos os valores de y ela é positiva, então, ou seja, para todo x pertencente aos reais, eu tenho que o meu y ele é maior do que zero. E eu também posso escrever que não existe x pertencente aos reais de tal maneira que o meu y é menor do que zero ou y é negativo. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.